Galera, muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos em mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com adição e subtração de frações. E como vocês puderam ver, nós temos duas situações. A primeira situação é quando nós temos denominadores iguais. Essa obviamente é a mais simples, né? Onde nós vamos ter que fazer, tá? Coisas bem simples para poder resolver. Claro que eu acho que alguns já até sabem como é que a gente pode fazer isso, mas não custa lembrar, tá certo? Bom, nós temos aqui nos exemplos, eu coloquei 6 situações, 6 exemplos, onde 3 são subtrações e 3 são adições. Começando pela subtração, nós temos aqui, se vocês puderem observar, os 6 exemplos são com denominadores iguais, como está descrito ali em cima, certo? E nesse primeiro exemplo nós temos 4 meios menos 3 meios. A gente tem como resolver isso de maneira bem simples. Quando você tem denominadores iguais, a gente vai somente repetir o denominador. Repete o denominador. E os numeradores, professor? Você vai subtrair ou somar, dependendo da situação, dependendo do sinal que você tem ali, tá? No caso aqui, você vai subtrair e vai dar o resultado 1. Então, esse aqui, ó, já é a resposta da primeira situação, do primeiro exemplo, certo? E isso você pode fazer para todos os outros. Olha como é simples, né? Você tem aqui, ó, 3 é o denominador, você repete aqui no resultado. E aqui em cima no numerador você vai subtrair ou somar, dependendo do sinal que estiver aqui. Nesse caso você vai subtrair 8 menos 4, 4. Então nós temos aqui 4/3, é o resultado dessa segunda situação. Aqui, da mesma forma, repete-se o denominador. Ok? Repetir aqui o denominador. E aqui eu vou fazer uma subtração. 18 menos 14, 4. 4/5 é o resultado dessa situação. Olha como é simples, né? É algo bem simples que vocês podem fazer de maneira bem rápida, tá certo? Agora passando para as somas. A soma, a adição, é a mesma coisa, tá certo? O que você vai fazer? Você vai repetir aqui o seu denominador, certo? E vai somar os numeradores. Aqui você tem 12 e aqui 17, você vai ter como resultado 29. 29 sextos. Ah, professor, peraí. Mas e se eu puder simplificar? Boa pergunta. Você deve simplificar, tá certo? Mas nesse caso aqui, o 29, ele é um número primo. Então, você não pode simplificar, tá certo? Aqui já é uma fração irredutível. Ok? Pensem, sempre simplifique. Vamos lá. Aqui deu um número primo, né? Você não poderia simplificar de maneira alguma. Mas vamos aqui, ó, para o próximo número. Será que vai dar para simplificar? Você vai ter, ó, 7 no numerador. Ok, né? Você já repetiu. E aqui o resultado. Você somando aqui, você vai ter quanto? 37. Opa! 37 também é primo. Então, fração irredutível, gente. Se um dos números é primo, você não vai poder mais simplificar de maneira alguma. Então, é uma fração irredutível. A partir do momento que um deles é primo, tá certo? Vamos para cá. E agora esse último aqui, ó. O denominador você repete, como já vinha sendo feito. E soma aqui os numeradores. Aqui você vai ter 40. Opa, 40 pode, né? Simplificar. Vai dar quanto? Você pode simplificar pelo próprio 4, ó. Vai dar o quê? 10 sobre 1. Que vai dar
exatamente 10. Por que 10? Porque, gente, ó, embaixo de qualquer número aqui, ó, tem sempre o número 1, certo? Todos os números inteiros, eles são números fracionários. Por que eles são números fracionários? Porque você sempre pode acrescentar o 1 aqui embaixo e transformar ele em uma fração. Beleza? Então aqui, gente, ó, é um número inteiro, ó. Número 10. Tá certo? Não deixe de ser um número fracionário pela questão do 1, tá certo? Mas não é obrigado a colocar. Então aqui o resultado deu 10. Olha, bem simples, né? A gente somou aqui duas frações e tivemos o número 10. Beleza, gente? Agora nós vamos passar para a segunda situação, onde os denominadores vão ser diferentes. Olha aí. Galera, nós temos agora duas situações, uma subtração e uma adição, com denominadores diferentes, tá? Bom, aqui é óbvio, né? Nós temos duas maneiras de resolver isso. A primeira maneira é fazendo o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mas claro, é algo bem mais complicado, que demanda muito tempo, que vocês não têm, né? E aí, para facilitar vocês, eu vou colocar uma maneira um pouco mais simples, que vai levar somente uma multiplicação, tá certo? Vocês não vão utilizar o MMC, apesar de que essa multiplicação vai resultar em um número que é um MMC desses dois números. Mas não se preocupem quanto a isso, tá certo? Vamos lá. Aqui você tem na primeira situação o número 3 e o número 2 como denominadores, certo? Eu quero fazer essa subtração e eles estão empatando isso porque eles são denominadores diferentes. O que você tem que fazer? Você tem que igualar os denominadores para você poder fazer essa subtração. E como é que você vai igualar esses denominadores? Bom, eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou multiplicar os dois denominadores. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então, eu vou passar aqui um traço, ó, grande. E vou colocar o resultado da multiplicação deles dois aqui embaixo, que é 6. Esse resultado, eu vou fazer uma divisão pelos dois denominadores. Bom, dividindo 6 por 3, eu vou ter o resultado número 2. E onde é que eu vou colocar esse resultado? Eu vou colocar aqui em cima do numerador da fração onde está o denominador que eu fiz a divisão. O resultado é 2, né? Eu fiz a divisão, olha aí. Percebam passo a passo. Primeiro eu multipliquei os dois denominadores. Está aqui o resultado. Peguei esse resultado e dividi agora pelo primeiro denominador. O resultado dessa divisão eu coloquei aqui em cima, no numerador da fração, onde o denominador fiz a divisão. Vou fazer a mesma coisa com o outro. 6 dividido por 2 dá 3. Eu vou colocar aqui em cima. 3. Beleza. Ah, professor, o que eu vou fazer com esses números que estão ali em cima? Você vai fazer isso agora. Você vai multiplicar pelo numerador. Ó. Multiplicar. Ó. Multiplicando pelo numerador, você vai ter, ó, 2 vezes 8 dá 16. Tá aqui. Você vai colocar o resultado dessa multiplicação aqui no traço grande que você fez. Vai repetir a operação que está aqui, que é subtração. Repete o tracinho aqui. E vai multiplicar o outro. 3 vezes 4, 12. Opa! Agora eu peguei dois denominadores diferentes e transformei em um só, que é igual para os dois números aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma subtração comum. 16 menos 12 dá 4 sobre 6.
o 6 aqui, o denominador, eu repito aqui embaixo, certo? Ah, professor, mas parou aqui? Não, porque você vai poder simplificar, né? Ó. Você pode simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Vai dar 2 em cima e 3 embaixo. Então, essa daqui é o resultado, certo? Dessa subtração aqui em cima. Ok? Não leve em consideração que aqui essa fração aqui, o resultado dela, deu exatamente os dois denominadores aqui não, viu? Não vai acontecer sempre isso não, tá? Então não vá pensando que aqui os resultados deram assim, vai ser sempre assim, não, viu? Tá? Não vão nessa onda não. Então percebam, a gente tem um processo a seguir. Qual é o processo? Primeiro você vai multiplicar aqui os denominadores. O resultado está aqui. Você vai passar um traço grande em cima do resultado. Esse resultado você vai dividir pelo primeiro denominador. E o resultado dessa divisão vai dar aqui, ó, um número que você vai colocar em cima do numerador da fração. Do mesmo jeito, você vai fazer com o outro denominador. E vai fazer do mesmo jeito, colocando o resultado aqui em cima do numerador. Depois, você vai multiplicar esse resultado da divisão pelo numerador. O resultado dessa multiplicação você vai colocar aqui na barra grande que você tinha feito lá atrás. Vai repetir a operação que você está fazendo, que aqui no caso era a subtração. Vai fazer a mesma coisa para o outro numerador da segunda fração. E depois é só correr para o braço, subtrair e depois simplificar se puder, tá certo? Vamos para cá para o segundo exemplo, certo? Desse quesito. Vou fazer passo a passo, do mesmo jeito desse, para você não ter dúvida. Primeira coisa a se fazer, multiplicar os dois denominadores, ó. Vai dar, ó, multiplicando aqui, ó, eu vou ter 20, correto? Você vai passar o traço, como eu fiz ali, e vai dividir agora. 20 dividido por 5 vai dar 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. E agora você vai multiplicar, ó, multiplicar o resultado da divisão que você tinha encontrado pelo numerador de ambas as frações. 4 vezes 6 vai dar 24. Repete a operação que você está trabalhando, que aqui no caso era a adição. 5 vezes 9 vai dar 45. E agora você soma. Simples assim, ó. Vou colocar aqui de lado, né, ó. Repete o denominador que está aqui embaixo, ó. Repete. Porque esse denominador tá para ambos os números, tá certo? E agora você soma. Vai dar aqui o resultado de 69. Poxa, professor, e aí? Eu posso simplificar? Bom, pelos nossos critérios de divisibilidade, esse número aqui não tem nenhum divisor comum com esse outro número aqui de baixo. Esse número de cima, ele não é par, então não pode ser dividido por 2. Ele pode ser dividido por 3, mas o número de baixo não pode. Ele não pode ser dividido por 4, o número de cima. Ele não pode ser dividido por 5. O de baixo pode, tanto por 4 como por 5. Ele não pode ser dividido por 6. O de baixo também não. Ele não pode ser dividido por 7. O de baixo também não. Ele não pode ser dividido por 8. O de baixo também não. Então não tem mais. Ele não pode ser dividido por 9 e também não pode ser dividido por 10. Só o de baixo que pode. Então aqui ele tem dois números que não tem nenhum número que possa dividir os dois ao mesmo tempo.
Logo, aqui é uma fração irredutível. E aqui vai ser o seu resultado, a sua soma, no caso, né, de frações que você estava procurando, no caso. Certo, gente? Então você tem, e aqui é o resultado dela aqui, ó, né, dessa soma. Então você tem um processo a seguir. Esse processo a seguir, ele tem quantos passos? Ele tem 3 passos. Primeiro passo, você vai multiplicar os dois denominadores. Tá aqui. Segundo passo, você vai dividir o denominador que você encontrou da multiplicação pelos dois denominadores. Certo? E vai colocar aqui em cima, ó, os resultados. Terceiro passo, você vai multiplicar o resultado dessas divisões pelos denominadores pelos numeradores, ó, de cada fração. Tá aqui, ó. As multiplicações eu coloquei aqui. E aí depois é só subtrair e correr para o abraço. Do mesmo jeito aqui, é só somar e correr para o abraço. Tá certo? Porque você já vai ter um denominador em comum, no caso, um denominador igual para ambas as frações. Lembra que lá no começo, quando eu disse que eram denominadores diferentes, eu tinha que encontrar um denominador igual para as duas frações. E o denominador igual que a gente encontra é multiplicando os dois denominadores que nós temos aqui nas frações. Tá certo? Então, gente, ó, é bem simples o conteúdo. A gente já está encerrando aqui o vídeo, tá certo? Eu só quero ressaltar que vocês precisam estudar o quanto antes. São conteúdos que são relativamente simples, mas que deixam vocês um pouco intrigados, desculpa, porque precisam de detalhes. E esses detalhes é que fazem com que vocês errem algumas questões, tá certo? Um grande abraço, copiem tudo, mandem no PV, tá certo? E se vocês gostaram, coloquem aí o like e lá me avisem lá no grupo se teve alguma dificuldade no vídeo, o que foi que aconteceu, tá certo? Se eu falei muito rápido ou não, se eu falei muito devagar, pode ser também o caso, tá certo? Então, gente, façam isso, mandem lá, eu vou estar esperando vocês.